Olá, muito boa tarde. Mais uma vez sejam bem-vindos ao workshop de caligrafia e pinturas chinesas. Eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Margarida. Somos estagiários aqui no Instituto Confúcio, da Universidade de Aveiro, e hoje connosco temos a Jacinta, a Jéssica e a Sabrina. E vamos auxiliá-las nesta atividade hoje. Boa tarde a todos. Antes de iniciarmos o workshop, vamos fazer uma breve introdução aos materiais que vão ser utilizados. Então, as minhas colegas chinesas hoje vão utilizar os materiais próprios de caligrafia chinesa, que são o papel de arroz, a tinta da China, que neste caso é a versão sólida, num bloco, o tinteiro, o pincel chinês de caligrafia e um recipiente com água. Caso não consigam arranjar estes materiais, nós propusemos uma lista de materiais alternativos, que são papel de aguarela, e podem usar, em último caso, o papel cavalinho, pois é um papel ligeiramente mais grosso do que o papel normal. Iremos usar também aguarelas e um pincel normal. Estes pincéis que eu tenho aqui são pincéis semelhantes aos pincéis chineses de caligrafia, mas se tiverem um pincel normal não há problema. É também aconselhável que tenham um recipiente com água e algumas folhas de papel higiênico ou de papel de cozinha. Vamos então dar início ao workshop de caligrafia chinesa. Olá a todos, sou a Jacinta e sou da Universidade de Estudos Internacionais de Jilin e agora estou a frequentar o meu terceiro ano da UA no Departamento de Línguas e Culturas. Olá, sou a Jéssica, tenho 20 anos, sou da Universidade Normal de Harbin e também estou a frequentar o terceiro ano no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Estou muito feliz por estar aqui e é para mim um prazer participar neste workshop. Vamos então dar início à parte da caligrafia deste workshop. Em chinês, caligrafia diz-se Shu Fa, que significa literalmente o caminho da escrita ou a lei da escrita. A caligrafia é uma parte muito importante da cultura chinesa, sendo tradicionalmente conhecida como a mais elevada forma de arte visual na China. Com uma história de mais de 5.000 anos, a caligrafia chinesa tem chamado a atenção de artistas de todo o mundo e é também considerada uma forma ativa de manter a saúde física e mental em harmonia. Numa perspectiva histórica, os calígrafos chineses têm sido bastante conhecidos pela sua longevidade. Os primeiros registros que existem sobre caligrafia chinesa são inscrições em ossos de animais, em conchas de tartarugas e também em navios de bronze, que remontam à dinastia Shang. Estas primeiras inscrições eram feitas com instrumentos bastante aguçados e pontiagudos. Séculos mais tarde, durante a dinastia Han, os artesãos chineses aperfeiçoaram o fabrico dos materiais utilizados na caligrafia, que ainda hoje são utilizados. Estes são o pincel, o papel, a tinta e o tinteiro. Vamos conhecer estes materiais. Em primeiro lugar, temos o pincel. Por volta da dinastia Han, começou-se a usar o pincel com pelo de animal, sobretudo de coelho, de cabra e de marta, encaixado num cabo de bambu ou de madeira, apesar do jade e a porcelana também serem utilizados bastantes vezes. No entanto, devemos chamar a atenção que este pincel é especial, pois o núcleo deste pincel é formado por pelos mais curtos, que depois é coberto por uma camada de pelos mais longos que se vão afunilando até à ponta. Esta estrutura permite que o pincel tenha uma grande flexibilidade e que, em consequência, a caligrafia seja mais fluida e expressiva. Em segundo lugar, temos a tinta. A tinta empregada na caligrafia é geralmente feita de um resíduo de fuligem, criado a partir da queima de resina de pinho. Depois, os pigmentos são misturados com cola, prensados em moldes e normalmente são decorados. Para produzir a tinta, as barras são esfregadas em tinteiros de ardósia e são misturadas com água.
Durante este processo, deve-se controlar a espessura da tinta mediante a quantidade de água colocada até atingirmos a consistência desejada. Em terceiro lugar, o papel, que, como todos sabemos, foi inventado na China. O papel era feito de várias fibras, como o arroz, a amoreira, o cânhamo e o bambu. E era uma alternativa muito mais barata à seda para a base da caligrafia e da pintura. Em quarto lugar, temos o tinteiro, que, como já referi, é normalmente feito de ardósia e é usado para moer a tinta, a barra de tinta, neste caso, transformando-a em tinta líquida. Neste contexto, aprender a esfregar a tinta no tinteiro de pedra é uma parte essencial do processo de caligrafia. E agora que já conhecemos os materiais da caligrafia chinesa, vamos também apresentar os 5 estilos que existem. Em primeiro lugar, e como vamos ver nas fotografias do PowerPoint, começamos pelo estilo selo, depois temos o estilo escriba, em seguida o estilo fluente, por fim temos o estilo cursivo e o estilo padrão. Todos estes modelos que fomos apresentando foram escritos pelo calígrafo Guo Lihui. E agora vamos ter as nossas colegas Jacinta e Jéssica a escrever alguns caracteres chineses que podem sentir-se livres de nos acompanhar e escrever ao mesmo tempo que nós. Em primeiro lugar, usamos os nossos polegar, indicador e médio para segurar o nosso pincel, como eu. E a seguir, vou escrever o caractere Jia. Vamos ver. O caractere Jia, nos tempos antigos, o superior representava uma casa e o inferior significava porco, porque se diz que uma casa com um porco é considerada uma família. Da perspectiva econômica, a China antiga era uma sociedade agrícola e a variedade de produtos agrícolas representava uma vida feliz e abundante. Nessa altura, ter porcos significava que a família tinha recursos agrícolas e sustentantes e que mesmo em anos de fome, essa família não iria passar fome. Teria uma vida estável. Portanto, uma casa e um porco significam o seu conjunto família, Jia. Então vou escrever esse caractere. Vamos começar por este tracinho aqui em cima. É um pontinho que depois é ligeiramente curvado para a esquerda. E em seguida passamos para este outro pontinho, um tracinho curto na vertical. Depois avançamos para um traço comprido na horizontal, com uma curvinha no final. Logo abaixo fazemos um outro traço curtinho na horizontal, do qual vai sair uma pequena curva para baixo à esquerda. Ok. Em seguida, um traço comprido para baixo, também com uma curvinha para cima, do qual vão sair 2 outros traços ao lado esquerdo. Um logo aqui em cima e o outro logo abaixo, mais comprido que o anterior. O seguinte traço será este aqui, um pontinho que se faz da mesma maneira que este aqui, e por fim, um grande traço para a direita. E aqui temos Jia, que significa casa. Sim. Conseguiram acompanhar? Vamos fazer mais uma vez. Começamos por um pontinho. E em seguida um tracinho muito curto na vertical,
com um longo traço na horizontal e uma curva para baixo. E agora, com o telhado completo, passamos a escrever o porco. Um curto traço na horizontal, do qual vai sair um outro traço na diagonal. E agora o traço comprido. Não se esqueçam da curva no final. Seguem-se agora os dois traços à esquerda. E agora, este pequeno traço do lado direito. E agora, terminamos de escrever casa. Para relembrar, aqui, a parte superior significa telhado e em baixo, porco, que, como a colega referiu, significava uma abundância de riqueza em cada família. Vamos prosseguir ao próximo caractere? E o próximo caractere é hao. Uma família com mulher e filho pode ser considerada feliz e boa. Por isso, o carácter hao significa bom. Então vou escrever esse carácter. O caractere hao vai começar com metade de um losango, este traço aqui. E em seguida, vamos fazer este traço aqui, perpendicular ao anterior, que vai ser traçado por cima desta forma. Relembro que esta partícula representa mulher e ao lado temos a partícula que representa filho. Para escrever filho, começamos com um cantinho de uma estrela, digamos, e depois com um traço comprido em baixo, que, tal como no dia, se ainda se lembram, tem uma curvinha para cima. Depois, a meio do filho, traçamos um traço na horizontal. E aqui temos hao, que significa bom. Vamos repetir? Sim. Iniciamos então com a metade do losango. Depois o risco perpendicular ao anterior. E finalmente, um traço na horizontal. E aqui temos mulher. Agora, filho. Com esta linha, com uma curva logo abaixo, que se segue de um longo traço na vertical e vira para cima. E por fim, um longo traço na horizontal. E então, como é que este correu? Bem? Passemos ao próximo caractere. Este é o carácter Fu, revela-se boa sorte, e durante o Festival da Primavera da China, todas as famílias, como vimos no
workshop do Ano Novo Chinês devem pendurar um papel com a palavra Fu na porta de casa, que representa o desejo das pessoas por uma vida feliz e melhor. Vamos então ver como escrever este caractere. Vamos iniciar com este traço na horizontal, que logo abaixo terá um traço na mesma direção, que irá virar para baixo. Em seguida, temos um longo traço na vertical, do qual sai este pequeno tracinho, ou pontinho. À mesma altura do traço inicial que fizemos, este aqui, vamos fazer um traço parecido, ligeiramente mais comprido. E a seguir vamos fazer esta caixinha, que inicia com este traço e com um traço na horizontal que vira para baixo. E fechamos a caixinha. É de referir que na caligrafia chinesa, e fora da caligrafia também, para escrever os caracteres, a lógica é sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Por isso é que se faz sempre estas partes primeiro e logo a seguir estas. E também é por isso que na caixinha se começa com a travessão para cima, que segue com um traço em cima que vira para baixo, a partir do qual se fecha a caixa. Agora nesta janela maior aqui em baixo, antes de fecharmos a caixa, vamos fazer uma janela, que começa com o traço na horizontal, seguido pelo traço na vertical, e finalmente podemos fechar esta janela. Conseguiram escrever o Fu? Vamos tentar outra vez? Boa sorte! Iniciando com um pequeno traço na horizontal. E agora um traço maior que vira para baixo. Um traço na vertical. E um pontinho. Para a segunda parte, vamos fazer um outro traço na horizontal. E logo abaixo começamos a primeira caixinha. Não vamos esquecer a ordem pela qual temos de fazer os traços. Quando fecharmos a caixinha, podemos avançar para a próxima. Nesta caixinha que é maior, seguimos a mesma lógica e quando chegarmos aqui, fazemos a tal janela. Um traço na horizontal, que não precisa de tocar aqui, e um traço na vertical, antes de fecharmos. E então, conseguiram? Este é o Fu. Vamos avançar. E a história da caligrafia chinesa é longa e tem vindo a sofrer mudanças, desde as inscrições em ossos oraculares até os caracteres chineses atuais. E as mudanças são grandes. As inscrições em ossos oraculares são hieroglifos, isto é, caracteres chineses desenhados pelos povos antigos, e com o passar do tempo evoluíram para os traços simples que vemos hoje. Agora, vamos tentar adivinhar o que significam estes dois caracteres. A palavra Sol, nas inscrições em ossos oraculares, é um ponto no meio de um círculo e finalmente torna-se Ri. Em seguida, temos a palavra montanha. As três colinas desenhadas nas inscrições dos ossos do oráculo também são muito pictográficos e inspiraram o carácter Shan,
que representa esta mesma palavra. E na caligrafia também há diferença entre os caracteres tradicionais e os simplificados. Por exemplo, o carácter shu, que significa livro. É a palavra wu, que significa não. Enfim, é a palavra wei, que significa para. Podemos reparar que as duas versões destes caracteres são distintas, como se não houvesse nenhuma relação entre eles, e os caracteres simplificados são mais populares hoje na China, pois facilitam a aprendizagem do chinês. O número de traços é mais reduzido, possibilitando assim uma escrita mais rápida. No entanto, os caracteres tradicionais ainda são importantes na caligrafia a pincel. Por esse motivo, é necessário conhecer os caracteres tradicionais. Agora, as nossas colegas Jacinta e Jéssica vão nos mostrar 2 provérbios chineses. Este primeiro provérbio pode-se ler da seguinte forma: 海内存知己，天涯若比邻。 que significa um bom amigo em mares longínquos faz o outro lado do mundo parecer mais próximo. Isto significa que mesmo quando há uma grande distância entre duas pessoas, o valor da sua amizade vai fazer com que estas pareçam estar sempre uma ao lado da outra. Em seguida, temos o provérbio 有容乃大，无欲则刚。 A primeira parte deste provérbio expressa que a tolerância é um aspecto muito importante na vida das pessoas. Assim, devemos manter uma mente aberta e estar em constante busca de conhecimentos novos, pois desta maneira estaremos preparados para enfrentar todo o tipo de situações nas nossas vidas. A segunda parte transmite a ideia de que nos devemos livrar de todas as distrações. Devemos ser justos e altruístas, pois quando uma pessoa se despe de ambições, seja o dinheiro, o poder ou a fama, torna-se automaticamente mais firme. Resumidamente, este provérbio expressa que, tal como o mar, que é magnânimo e amplo, as pessoas devem ser tolerantes e, ao mesmo tempo, não ceder a desejos supérfluos. Damos por concluída a parte da caligrafia chinesa. Olá a todos, vamos então dar início ao workshop de pintura chinesa. Tenho comigo a Sabrina, que vai fazer uma introdução sobre a pintura chinesa antes de começarmos. Boa tarde a todos. Sou a Sabrina, sou da Universidade de Estudos Internacionais de Jilin e agora estou a frequentar o terceiro ano da Universidade de Aveiro, no Departamento de Línguas e Culturas. E estou muito contente por participar nesta atividade. Com a apresentação feita pelas minhas colegas, ficamos a conhecer um pouco da história da caligrafia chinesa. A caligrafia chinesa geralmente refere-se ao método de escrever caracteres com um pincel. No entanto, o pincel pode ser usado não só para escrever, mas também para pintar. Os materiais necessários para a pintura tradicional são essencialmente os mesmos utilizados na caligrafia. No entanto, também podemos usar aguarelas para pintar. Na pintura tradicional chinesa, pinta-se mergulhando o pincel na água, na tinta, aplicando o pigmento em papel de rocha. Parece simples, mas na verdade é muito difícil, porque a concepção artística e o estilo são a essência da pintura tradicional chinesa. Na perspectiva das técnicas usadas,
os traços, o pincel e a tinta são o núcleo da pintura tradicional chinesa. Portanto, a pintura tradicional exige um bom estado de espírito do pintor, a habilidade de domínio do pincel e uma boa consistência da tinta. Numa boa pintura tradicional, é necessário fazer uma inscrição no espaço em branco da pintura, o que exige uma boa capacidade de escrita da parte do pintor. A pintura tradicional chinesa divide-se em três tipos principais: as figuras humanas, as flores, as aves e as paisagens. A combinação dos três elementos constitui o universo, e é considerando o verdadeiro significado da arte. Muito bem, então a Sabrina hoje trouxe-nos algumas pinturas que ela fez com ela. Temos aqui uma pintura de glicínias e depois temos aqui outra pintura de bambu e rochas e ainda outra com um bambu e um panda. E esta é a pintura que vamos realizar hoje. Ela vai aparecer no canto inferior direito da câmara para que todos possam ver. Eu vou estar a acompanhar a Sabrina utilizando os materiais alternativos, ou seja, o papel da aguarela e as aguarelas. Vou apenas utilizar tinta preta, não é preciso utilizar mais cores. E vamos então começar. A pintura deverá aparecer na câmara. Ok, pronto. Agora já apareceu a pintura. Não sei se todos conseguem ver. Vamos então começar. Então, para começarmos, a Sabrina vai pintar primeiro a cabeça do panda. Com tinta bem consistente, com pouca água, vamos desenhar um círculo com uma parte um pouco irregular na parte de baixo, para o focinho. Ok, muito bem. Já fizemos a cabeça do panda e agora vamos fazer as manchas dos olhos. Vamos pintar mais 2 círculos no interior da cabeça. E de seguida fazemos o nariz um pouco mais abaixo dos olhos e a boca. Depois de concluído, fazemos as orelhas do panda. E avançamos então para o corpo. Vamos então pintar uma das patas. Usamos tinta bem consistente, bem escura. E avançamos para a pata de baixo.
Sabrina faz primeiro o desenho e só depois cobre o desenho com a tinta. E vamos continuar a cobrir a pata do panda. Ok, então vamos avançar para a outra pata de cima. Vamos desenhar, ela vem desde a orelha, desde uma das orelhas até mais ou menos a meio do corpo. Então, desenhamos-la ligeiramente para o lado, tal como se vê na imagem. E cobrimos-la. De seguida vamos fazer a última pata. Vamos dar continuidade à pata que fizemos mesmo agora, avançando para baixo do corpo e preenchemos uma espécie de um círculo. Ok, muito bem. Então a Sabrina já terminou o panda. Espero que estejam a conseguir acompanhar. E agora de seguida vamos pintar o bambu que está mais junto ao panda, como se vê na imagem, aquele que está mesmo ao lado. Para isso vamos utilizar tinta muito consistente outra vez. Vamos juntar pouca água. E vamos começar a desenhar cada entrenó do bambu. Então, o método que a Sabrina usa é pintar um traço, puxar a tinta para baixo e pintar outro traço. E fazer o mesmo em cima. Pinta-se um traço, puxa-se a tinta e desenha-se outro traço. Podem desenhando entre nós do bambu cada vez mais fininhos à medida que vão avançando para cima. A ideia não é que eles fiquem todos com a mesma espessura, mas que haja uns mais fininhos do que outros. Ok. Então agora vamos desenhar o bambu que está ao lado. Para tal vamos utilizar a tinta mais diluída em água. O objetivo é conseguir um tom que seja ligeiramente mais claro do que utilizámos anteriormente, para dar profundidade à pintura e fazer com que o pauzinho de bambu pareça estar mais longe. Ou seja, devemos utilizar assim um tom mais acinzentado do que utilizámos anteriormente.
E procedemos a puxar a tinta para baixo e pintar assim. Podem até inverter a direção do bambu para que ele não fique todo virado para o mesmo lado. A Sabrina está a pintá-lo um bambu para o lado esquerdo e um bambu para o lado direito. E vamos pintar o terceiro pau de bambu. Para tal também utilizamos tinta mais diluída em água, com um tonzinho mais claro do que os anteriores, e fazemos a mesma coisa. Vamos pintar mais alguns raminhos. E concluímos. De seguida iremos pintar uns entrenós, os entrenós de bambu, ou seja, são uns tracinhos que estão no meio de cada entrenó. Fazemos assim um tracinho no meio de cada entrenó. É importante usar a mesma tonalidade de tinta do respectivo bambu, ou seja, nos bambus mais escuros usar tinta mais escura e nos mais claros usar a tinta mais clara. Ok, então está concluído. De seguida, vamos pintar raminhos mais fininhos que vêm desde cada entrenó do bambu. E estes são estes raminhos que vão ficar com as folhas. Então, usando só a pontinha do pincel para que o traço seja muito fininho, vamos então pintar os ramos. E vamos usar o mesmo processo que fizemos com os bambus. Ou seja, desenhamos um traço, puxamos a tinta para baixo e desenhamos outro traço. Mas desta vez muito mais fininho. A Sabrina está a fazer também uns pontinhos aqui que vão de onde vão surgir as folhas. Podem não usar exatamente a mesma posição do ramo que a Sabrina está a usar. Podem fazer de forma livre, desenharem os ramos onde quiserem.
Pronto, a Sabrina já concluiu os ramos. E agora iremos fazer as folhas. Então, para fazer as folhas, os chineses usam um método que basicamente é usar os traços de certos caracteres para fazer o formato das folhas. Ou seja, aqui vamos usar os traços do caractere G e do caractere Zhen, que significa pessoa, que basicamente é um traço para um lado, um traço para o outro e um traço no meio. A Sabrina está a dar estes traços como exemplo e é o conjunto destes traços que vamos usar para desenhar as folhas. Desta forma, um traço para um lado, um para o outro, outro para baixo e podemos pôr mais um ao lado. É sempre este processo. De seguida, usando a mesma tonalidade do pau de bambu, ou seja, vamos pintar num bambu mais escuro com a tinta mais escura. Sabrina está a dar mais alguns exemplos da formação das folhas de bambu. E este método que vai ser usado para pintarmos as folhas. Que toda a gente consiga ver. É este método aqui. Este conjunto de traços e vamos aplicá-lo agora na pintura. Então a folha como vos der mais jeito. A Sabrina colocou a folha de lado. E vamos então iniciar. Desenhem as folhas ao longo dos pauzinhos de bambu pequeninos. E é bastante simples, é só usar o método que a Sabrina exemplificou. 2 traços, um para um lado e outro para o outro, e um tracinho no meio. Quando avançarem para os bambus com a tonalidade mais clara, usem também uma tonalidade mais clara para pintar as folhas desse bambu. Basta usarem um bocadinho mais de água.
Então continuar a pintar mais folhas, até preenchermos todos os ramos presentes na folha. Ok, isto está concluído as folhas do primeiro bambu. Vamos então avançar para o que está ao lado. Tem uma tonalidade mais clara, então vamos usar mais água para fazer as folhas do bambu. E vamos continuar usando o mesmo processo. Quem estiver a usar um papel que não o papel de arroz vai reparar que a tinta não expande tanto, porque o papel de arroz é um papel fininho, mas que é muito absorvente, então a tinta expande muito. Se não estiverem a usar papel de aguarela ou outro, não há problema. Conseguem um efeito semelhante, apenas a tinta não vai expandir tanto. Continuar a pintar as folhas. No desenho da Sabrina faltam apenas 3 raminhos. Vamos então. Continuando até preenchermos todos os ramos com folhas. Sempre o mesmo processo. Sabrina vai avançar para os últimos ramos. Ter sempre em atenção a tonalidade da tinta.
continuando a desenhar as folhas. Muito bem. Então as folhas estão concluídas. E para terminar, vamos desenhar uns raminhos de bambu nas patas do panda. Então, usando só a pontinha do pincel, muito fininho, vamos desenhar uns raminhos nas patas. Usando o mesmo processo. E desenhamos as folhas. É importante usarem a tinta bem consistente para ficar da mesma tonalidade do panda, para que não fique mais claro. E vamos então desenhar as folhas utilizando o mesmo processo que nos ramos maiores. Vão desenhando folhas ao longo do bambu. E a Sabrina agora vai fazer uma pequena inscrição de um caractere que significa bambu. Na China, na pintura chinesa também são usadas este tipo de inscrições. E está concluída a pintura. Espero que tenham conseguido acompanhar. Eu segui o mesmo workshop usando as aguarelas. E aqui está a pintura feita pela Sabrina. Ui! Como podem ver. Seguro. Só para mostrar ao mesmo tempo. Aqui está a minha, com a aguarela e papel de aguarela. E a da Sabrina. Espero que tenham conseguido acompanhar. Se quiserem mostrar as vossas pinturas, estejam à vontade.